Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, professor Lucas Ege, professor de Biologia de vocês. Hoje nós vamos dar início aos primeiros grupos de plantas. É isso mesmo, nós vamos falar das briófitas e das pteridófitas. Vamos começar pelo mais simples de todos, né? Não significa que é o mais fácil, mas é o mais simples de todos. As briófitas. Vamos lá. As briófitas, pessoal, a gente viu na aula passada que são plantas muito simples, com estruturas muito pequenas, simples também. Até pouco tempo atrás não sabiam muito bem as funções dessas estruturas e não sabiam se elas realmente seriam, de fato, estruturas, né, como as plantas que a gente já conhece, né? Então, por isso que elas receberam outros nomes, porém as funções são muito similares, né? Elas foram também as primeiras plantas a habitarem o ambiente terrestre. Antes disso, eram as algas que eram, a sua maioria, fotossintetizantes. Ou seja, ela habitava regiões, né, de água doce ou de água salgada. E não tinha representantes desse grupo no ambiente terrestre. E isso, vagarosamente, as plantas foram conquistando. As briófitas, que foram as primeiras, foram conquistando. Né? Uma alga se adaptou, né, e se diferenciou das outras, se tornando as briófitas. Posteriormente, as briófitas foram se adaptando também, se originando novos outros organismos que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Novas plantas. E também, pessoal, ela obrigatoriamente vai viver em ambientes úmidos, em ambientes onde tem água, né? Porque ela só consegue se reproduzir através da presença de água. Ela só consegue realizar suas funções vitais através da presença de água em ambientes úmidos. Então, elas vão preferir ambientes como esse. Ambientes mais secos, ela não vai conseguir, de fato, ela não vai conseguir, de fato, executar suas funções vitais, como, por exemplo, a reprodução. Né? Então, ela vai ter essa dificuldade e, muito provavelmente, ela vai morrer. Né? E, como exemplo, nós temos os musgos, né, que nós vemos nos troncos de árvores, em algumas rochas, e as hepáticas também. As hepáticas é um tipo de musgo que parece achatada, assim, a gente consegue ver aí na imagem. Né? Ela recebe esse nome porque parece muito com células do fígado, né? Com as células hepáticas. Então, algum biólogo resolveu dar esse nome para ela, tá bem? Então, mas nada mais é do que musgos achatadinhos, assim, são mais raros de encontrar, tá, pessoal? Vocês podem ter a sorte de encontrar eles aí através de uma crosta de rocha, em algum tronco de árvore, em locais mais úmidos. Quem já viu aí me fala depois, porque eu particularmente nunca reparei esse tipo esse tipo de planta no ambiente, né? Mas já vi em laboratório, já vi em amostras, mas se você já viu aí na natureza, me conta aí depois, tá bom? Vamos lá. Além disso, pessoal, como eu já havia dito, as briófitas dependem da água para a reprodução, por isso que elas vivem em ambientes mais úmidos. Elas também são avasculares, ou seja, elas não possuem tecidos de condução de seiva, elas não vão possuir esses vasos condutores, não é verdade? E os nutrientes, por sua vez, eles vão ser conduzidos por uma outra estratégia, por um outro tipo de condução, que a gente chama de difusão. É uma difusão, um transporte de substâncias, de nutrientes, através de célula a célula. Então, uma célula passa para a célula vizinha, parte do nutriente, que passa para outra célula vizinha, outro nutriente, que vai passando até chegar em toda a planta. Percebe que esse mecanismo não é muito eficiente? Né? Esse mecanismo de formiguinha, um passa para o outro, que passa para o outro. Isso não é tão eficiente. Isso gera um custo muito grande para a planta. Qual é esse custo? Ela não consegue crescer tanto. Né? Imagina só, ela chegar lá da raiz até o alto de uma árvore por difusão. A planta não ia conseguir. Então, por isso, né, por esse motivo, isso é muito importante anotar, pessoal.
por esse motivo, porque elas são avasculares, né, que elas não conseguem atingir portes maiores. As outras plantas que são vasculares, elas já conseguem. Percebam isso? As pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas são vasculares. Possuem em sua estrutura tecidos e vasos de condução de seiva, né? Então, assim, ela consegue atingir portes maiores. Olha só que interessante. As briófitas são pequenininhas porque não têm esses tecidos de condução, esses vasos condutores de seiva, né? Elas são avasculares. E como é feita esse transporte de nutrientes? Através da difusão, ok? Anota aí para vocês não esquecerem. E, além disso, a gente já comentou na aula passada, elas possuem, ou melhor, elas não possuem os órgãos vegetativos verdadeiros. O que é isso, professor? Elas não possuem folha, elas não possuem caule e elas não possuem raízes. Obviamente, não possuindo isso, ela também não vai possuir flor, não vai possuir semente, não vai possuir fruto, né? Então, olha só que interessante, né? Elas não possuem nada. Se a gente pegar aquele quadrinho que eu mostrei na aula passada, se você não viu, acessa que eu vou deixar aqui, ela vai estar tudo negativo, né? Ela não vai possuir nenhum daqueles órgãos que eu listei lá, ok? Elas vão possuir estruturas similares, né? Como, por exemplo, o filoide, que a gente está vendo aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer uma anotação. Vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Elas possuem o filoide, né, que é uma estrutura similar à folha. Não é uma folha, mas é uma estrutura similar à folha. Elas possuem o cauloide, que é uma estrutura similar ao caule. E elas possuem o rizóide, que é uma estrutura similar à raiz. Professor, o que são isso aqui em cima? Isso aqui eu tenho que saber? Tem, mas agora no próximo slide, tá? Ela vai possuir a haste, a cápsula, e essa cápsula vão abrigar os esporos. Quando chegar a hora, esses esporos vão ser liberados. Lembrando que essa estrutura aqui nem sempre vai estar na briófita, tá? Ela pode demorar a aparecer. Ela só aparece em épocas de reprodução, tá ok? Quando que é essa época de reprodução? Quando está chovendo, né? Quando o ambiente está mais úmido. Aí sim ela entende, opa, é hora de eu reproduzir, né? Já que a gente está falando de reprodução, por que não falarmos da reprodução agora, né? A reprodução, pessoal, das briófitas é muito interessante. Eu gosto bastante de explicar isso, né? Assim como das pteridófitas. Elas possuem diferenças, mas as similaridades ajudam muito na hora da gente fazer a nossa prova, né? Elas se parecem demais e isso ajuda a gente a memorizar também. Então vem comigo. O esporófito, né, olha só, é essa estrutura que é passageira. Ela só aparece na hora da reprodução. Essa haste, essa cápsula e os esporos que são liberados da cápsula são passageiros. Eles não vão aparecer por bom tempo, né? Ela só vai aparecer em que momento? Na hora da reprodução, certo? E o gametófito vai aparecer a vida inteira dessa planta. Então ele é duradouro, ok? Vamos pensar. Esporófito. Essa palavra faz a gente lembrar de quê? De esporos. Esporos, não é? Então, o esporófito vai produzir o quê? Os esporos, não é verdade? E o gametófito vai produzir o quê? Os gametas. Então, tranquilo. Isso é em todos os momentos que eu falar de esporófito ou gametófito, independente do grupo de plantas que a gente estiver tratando. Então, gametófito produz gameta e esporófito produz esporos, certo? Então, perfeito. O esporófito, no caso, pessoal, ele é diploide, ele é 2N. Lembram-se disso, não é, pessoal? E o gametófito, que é esse duradouro, ele é haploide, ou seja, ele é N, né? Então, eu não coloquei aqui, mas a gente pode colocar como anotação para vocês não esquecerem que 2N é diploide
E o N é haploide, certo? Não se esqueçam disso. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? 2N diploide e N é haploide. No caso, os diploides, pessoal, eles possuem 2 conjuntos de cromossomos cada, como se fossem nós mesmos. Recebeu um conjunto do nosso pai e outro conjunto da nossa mãe. Juntou e criamos 2N, né? Quando nós éramos gametas ainda, né? Nós éramos haploides, era apenas um conjunto de cromossomos. Tá bem? Então, o gameta, lembra que é haploide, é apenas um conjunto. Então, vocês vão lembrar que o gametófito, ele vai ser haploide, tá? Por causa dos gametas. Quando vai juntar para formar o esporófito, que a gente vai ver no ciclo, aí vai ser 2 conjuntos de cromossomos pareados, não é? Então, aí ele vai ser diploide, tá certo? Deixa eu apagar aqui para vocês, para a gente continuar. Elas também, pessoal, são classificadas, né, como esses 2 nomes complicadinhos aí, que eu vou falar para vocês que não precisa decorar, mas vocês vão ter que saber, isso para a prova de vocês, o significado pelo menos, tá? Se vocês saberem na hora da prova o significado do que uma briófita é, né, elas são criptógamas e são acifonógamas, aí sim, vocês não precisam saber o que é isso, mas vocês precisam saber o conceito, tá? O que essa planta é. Elas são criptógamas. O que é isso? Cripto, pessoal, é escondido. Vem do latim escondido. Criptografia, lembra? Criptografia é uma mensagem escondida, mensagem protegida, não é? Algo relacionado a esconder ou proteger. Gamos significa casamento, união. Gamos, gameta, união, lembra? Então, alguma coisa relacionada à reprodução que é escondida. O que é escondido no caso? Né? No caso, essa estrutura reprodutiva, o esporófito dela, né? Ela é escondida. Você não vê com facilidade. Diferentemente, por exemplo, de uma angiosperma, que a gente vê a flor. A flor é totalmente visível. Então, essa estrutura reprodutora da planta é visível nas angiospermas. Só que para as briófitas, isso não é tão visível assim. A gente tem que se esforçar muito para ver o esporófito, não é? Então, é o quê? Ela é uma criptógama. Eu não visualizo esse esporófito com facilidade. Eu não visualizo a estrutura reprodutiva com facilidade. Então, isso que é uma criptógama. Precisa saber o que é criptógamas? Não. Saiba que as briófitas eu não consigo visualizar a estrutura reprodutiva com facilidade, ok? Não preciso decorar o nome, mas eu preciso saber o que isso significa, tá? As sifonógamas, é difícil até de falar. Sério, pessoal, eu treinei antes de começar a dar aula várias vezes esse nome. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque é complicado dizer. As sifonógamas, um acento aí, proparoxítona, é um nome completamente esdrúxulo. Mas o que significa isso? Significa, pessoal, que elas não têm um sifão, ou melhor, que o seu gameta não tem um sifão onde os gametas vão se locomover. Elas precisam de uma estrutura, ou melhor, de água, né, uma gota de água para os gametas se locomoverem. No caso das angiospermas, isso não acontece. O grão de pólen libera um sifão, né, que é o tubo polínico, e os gametas, né, as células germinativas vão lá para fecundar a oosfera, tá? Que a gente vai ver já já. Então, elas vão depender da água para reprodução e são gametas flagelados, tá bem? Que vão nadar nessa água. Acifonógama significa dizer, basicamente, que elas não possuem esse sifão para o gameta chegar até lá. O gameta, no caso, ele precisa ser flagelado para ele nadar até lá, tá ok? Então não precisa se preocupar tanto com isso. Vocês já sabem que as briófitas dependem da água para reprodução e que seus gametas são flagelados. Isso que é o importante para saber. Eu não preciso saber que ela é sifonógama, eu não preciso saber que ela é criptógama. Não, eu preciso saber que os gametas são flagelados
que elas dependem da água para reprodução e que suas estruturas reprodutivas não são tão visíveis assim. Ok, pessoal? Tá vendo que não é tão complicado? Agora vocês já sabem todos os conceitos. Ok? Agora a gente pode partir para o ciclo reprodutivo das briófitas, que não é um bicho de 7 cabeças também, né? Deixa eu sair aqui da anotação e a gente já pode continuar. Eu nunca vi isso na minha vida, socorro, quero desistir. Não, calma, segura as pontas aí que eu vou mostrar para vocês que não é isso tudo, não. Vamos olhar para onde a gente já conhece, onde a gente já viu na aula de hoje, né? Que é onde? Aqui, ó, no gametófito e no esporófito, né? Nós vimos no slide anterior que o esporófito é 2N e o gametófito é N. O gametófito produz o quê? Gametas. E o esporófito produz o quê? Esporos, né? Olha só que interessante. Quando a planta, né, vamos saber o que acontece, onde a gente já conhece, por diante. Depois disso a gente não sabe ainda, mas a gente vai descobrir agora. O esporófito, pessoal, eles vão produzir os esporos. Só que os esporos, ele é N, ele não é 2N igual ao esporófito. Acontece alguma coisa ali que transforma, né, os esporos em N, os esporos em haploide. Esse processo a gente conhece como meiose. Nós vimos isso lá em Biologia 1. Nós vimos isso lá no primeiro ano do ensino médio. A meiose, você divide os números de cromossomos ao meio, né? Então, de 2N, ele passa para N. 2N dividido por 2 igual a N, ok? Nós fazemos isso? Fazemos. Quando nós estamos produzindo os nossos gametas, né? Os nossos gametas são N, são haploides. Então, a gente faz isso, né? Só que quando a gente produz os gametas. No caso das briófitas, elas fazem isso quando estão produzindo os esporos, né? Então agora a gente já sabe que os esporos são N, são haploides. Esses esporos vão ser dispersados pelo vento, o vento vai bater ali, eles vão cair em algum lugar. Quando ele cai em algum lugar, ele começa a germinar, né? E forma essa estrutura aqui que a gente chama de protonema, tá? O protonema nada mais é que o esporo germinado. Se vocês quiserem anotar aí no canto, esporo germinado é igual a protonema, tá? O protonema vai dar origem ao gametófito jovem, né? Pode ser um gametófito masculino ou um feminino. Geralmente, nas briófitas, o que acontece? O gametófito masculino, ele surge ao lado do feminino. Por que isso? Para facilitar a fecundação posteriormente, tá? Então, geralmente está masculino e feminino, tudo pertinho do outro, para facilitar a fecundação, tá certo? Então, vamos supor que ao realizar a germinação do protonema aqui e crescer o gametófito, esse gametófito jovem aqui, vamos supor que um é masculino e o outro é feminino. Então, quando eles ficarem mais maduros, mais adultos, né, eles vão estar pertinho um do outro. E quando chegar a hora, né, propícia para a reprodução, que é também quando está úmido o ambiente, o que acontece? Isso aqui, né, a gota, imagina que a gota de água seja do tamanho da briófita. E é geralmente isso que acontece mesmo, pessoal. Uma gota de água é do tamanho de uma briófita. Então, quando chove, ou quando dá aquela garoazinha, né, no final da madrugada, as briófitas estão repletas de orvalho ou de gota de água, gotículas de água. E isso facilita na hora da fecundação dos gametas, né? Vamos supor que aqui, que essa gota de água está aqui, ó, no cantinho aqui, ó, cobrindo toda a planta, todas as duas plantas. E a gente pode ver, né, vou dar um zoom aqui, que essa gota de água vai facilitar na hora da natação dos espermatozoides, que na verdade não recebe o nome de espermatozoide aqui, tá? Recebe o nome de anterozoide. Anterozoide. Então não é mais espermatozoide. Espermatozoide é para animais. Anterozoide é para plantas, no caso aqui briófitas, né? Então o gameta masculino, o anterozoide, é formado onde? Lá no anterídeo, que é o gametângio masculino. Calma, o que é isso, professor? Eu não estou entendendo nada. Fiquem tranquilos. Gametângio, anjo, significa abrigo, né?
Na verdade é vaso, um vaso que protege, né? E esse abrigo vai proteger o quê? O gameta masculino. É como se fosse, não tem nada a ver, tá, pessoal? Mas só para vocês ajudarem a lembrar. Como se fosse o testículo humano, né? Que protege os gametas, né? Que abriga os gametas, que vai formar os gametas. Não é verdade? Então, o gametanjo masculino das plantas é como se fosse o testículo humano, tá? Só para vocês lembrarem, mas não tem muita coisa a ver, não, tá? Então, lá no gametanjo é formado os anterozoides, e esse anterozoide ele tem que nadar até a oosfera, que é o gameta feminino. Tá bem, pessoal? Então, o gameta feminino se chama oosfera, ok? Que fica no arquegônio, né? O arquegônio, por sua vez, pessoal, não tem nada a ver. Abriga o gameta feminino. Mas é como se fosse o ovário feminino, tá? Como se fosse o ovário feminino humano, entende? Mas não tem nada a ver. Até porque a planta, né, lá na frente, vocês vão ver que a planta tem ovário também, e vai confundir um pouco a cabeça de vocês, tá? Mas é só para a gente lembrar. Então, gametanjo é o que vai abrigar os gametas, né? Se for masculino, vai abrigar o gameta masculino. Se for feminino, vai abrigar o gameta feminino. Tá bem? Então, o anterozoide vai fecundar a oosfera e vai formar o embrião. O embrião, ele é 2N. Por quê? É a junção do anterozoide com a oosfera. O anterozoide é haploide e a oosfera é haploide também. Então, N mais N igual a 2N. Então, nós temos agora um embrião formado. E esse embrião, posteriormente, pessoal, a gente pode ver aqui, ele vai crescer e vai se transformar em quem? No esporófito. Olha só que interessante. Olha só que legal. E outra coisa curiosa para vocês. Quem recebeu o anterozoide foi o gametófito feminino, né? Lembrou? Quem recebeu foi o feminino. Foi o anterozoide que foi lá, fecundou a esfera, então aquele gametófito feminino vai crescer um esporófito. Então o esporófito, né, sempre vai ser oriundo do gametófito feminino. Por isso que eu coloquei aqui para vocês. Então, se tem um esporófito aqui, eu já sei que essa planta é feminina, porque foi ele que recebeu, né? Vocês já sabem, se cair na prova de vocês. Quem produz os esporófitos são os gametófitos femininos, ok? Então, podemos continuar. Então, pessoal, agora nós vamos continuar com as pteridófitas. Eu estou vendo aqui que o tempo está um pouco curto, né? Então, eu vou deixar isso para uma próxima aula e vocês acessem assim que tiver no nosso canal, tá bem? Então, um forte abraço, se inscreve aí, compartilha com os amigos e se você gostou, deixa aquele likezinho legal para nós, tá bom? Então, eu vou continuar falando aqui, mas eu vou postar para vocês depois, viu?